começar mais um dia, mais uma noite, né, nessa Casa Santa. E para começar, a gente começa basicamente com os avisos antigos, né? A respeito das terças-feiras, que nós realizamos nossas reuniões de estudo, começa às 19h30. Aqueles que gostarem, que quiserem se inteirar um pouco mais da doutrina, podem vir às terças-feiras às 19h30, que a gente faz estudo do Pentateuco normalmente. Tá? Às sextas-feiras as nossas reuniões doutrinárias e no último sábado de cada mês a nossa famosa campanha do Quilo. Né? Aqueles que quiserem se unir a nós têm duas chances, digamos assim, né? Duas possibilidades. Cada trabalhador entrega uma cesta básica, normalmente. Né? Então, aqueles que quiserem destinar uma cesta básica, aqueles que quiserem e puderem. Não podendo, ficar a critério de cada um também, se quiser e puder, trazer um quilo de alimento não perecível e colocar na cesta que se encontra ali na frente. Dito isto, eu chamo e convido o nosso irmão Antônio José, Antônio, para ler o livro Pão Nosso, na lição 73. Aprendamos quanto antes. Boa noite. Aprendamos o quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações, entretanto caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se refaça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus, inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos, quanto antes, a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Que assim seja. Vocês me permitem uma correção aqui? Não sei se é correção, mas eu queria convidar o Silvano para sentar comigo já, e ele ter feito desde o início, né? E eu vou aproveitar porque Silvano faz parte de um grupo chamado NEP, ele é de Aracaju, e ele está sempre à disposição da gente, como trabalhador do Cristo. E aí eu aproveito para convidar o nosso irmão Alberto para a prece inicial. E Alberto é outra pessoa especial também, para deixar bem claro aqui, né? Porque Alberto vem de dois, Silvano vem de Aracaju, né? E Alberto vem de dois. Só que Alberto vem toda semana, né? Se doar aqui para a gente, né? E Alberto hoje vai fazer a prece para a gente, esse irmão nosso, esse presente que Jesus mandou para a gente. Boa noite a todos.
elevemos nosso pensamento ao nosso Criador e peçamos o apoio da espiritualidade presente nesta casa. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, estes espíritos encarnados e desencarnados presentes neste ambiente te pedem, Senhor, que a sua luz possa iluminar nossa mente, no sentido de que possamos aprender na noite de hoje mais um ensinamento sobre o seu Evangelho, para que possamos saber qual o caminho e qual a verdade a seguir, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai todas as nossas ofensas, assim como devemos perdoar todos aqueles irmãos que nos ofendam. Não nos deixeis, Senhor, cair em nenhuma nova tentação, mas livrai de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. E agora a gente vai o Evangelho segundo o Espiritismo, e para tanto a gente convida o nosso irmão, o professor Ayrton, ele vai ler o capítulo 1, 3 e 4, não vi destruir a lei. Boa noite a todos. Não vim destruir a lei. O Cristo, Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens, eles veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus, e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades.
que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o seu sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Que assim seja. E agora, o segundo perdão, com o tema A Revelação Divina. Começar fazendo uma retificação de Jair. Você disse que eu sou trabalhador de Jesus, mas na verdade eu dou trabalho a Jesus. Né? Isso aqui e aqui, Deus abençoe nosso propósito de aprender mais e de evoluirmos, né? Melhorar a nossa espiritualidade. E nós vamos falar hoje sobre a revelação divina. É óbvio, revelar é tirar o véu ou descobrir o que está encoberto. Nós não vamos aqui tentar revelar Deus, porque os Espíritos, no livro dos Espíritos consta que nos falta um sentido ainda para o entendimento mais completo da divindade. A doutrina espírita já avançou bastante neste campo. As 13 primeiras questões do livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, onipresente, onisciente, enfim. Mas nos falta um sentido, que os Espíritos puros têm. Questão 113, item 113 do livro dos Espíritos. Eles veem a Deus. Veem é entender, porque no hebraico antigo era assim. Eles não veem porque Deus não tem nada de material, mas eles já entendem a Deus. Então nós temos um longo caminho ainda a alcançar, não é? Mas vamos tratar da revelação das leis divinas. E essa revelação, ela se dá por etapas. Porque o governador espiritual do planeta, que é Jesus, o maior representante de Deus para nós, ele analisa o cenário, assim como o economista faz, né? Mercado, emprego, produção, a inflação. Ele analisa o mercado, a terra no caso, a humanidade que é tutelada por ele, e ele julga então na época de Moisés, cerca de 1300, 1400 anos antes da vinda dele pessoalmente, ele julgou que já estava na hora de mandar a primeira etapa dessa revelação. A gente costuma ouvir que o Espiritismo é a terceira revelação divina, tá certo. Mas a gente pode considerar como sendo uma terceira etapa, um terceiro estágio da revelação das leis divinas. Porque no fundo, nessa representação aqui, simbólica, está sem luz. É o grande, está sem, mas não está acendendo não. Então, esse é o texto distante. Agora, nessa arte aqui, a gente vê, olha, o Novo Testamento como sendo a raiz, Jesus com o Novo Testamento o tronco, e a doutrina espírita a copa dessa árvore. Então, são apenas etapas de uma mesma revelação e estão altamente interligadas. Não tem como entender uma sem entender a anterior. Nós precisamos ter uma noção básica do Velho Testamento. Nossos irmãos evangélicos estudam bastante o Velho Testamento. Porque lá no nosso grupo de estudo, de Jair, a gente estuda o Evangelho de Mateus com pelo menos 2 Bíblias do lado. São cerca de 1000 Bíblias, tá? Dizem os estudiosos, inclusive de Valdo Franco, Adorno Dutra, que as melhores são a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino e a Almeida atualizada e comentada. Então a gente está para entender a cultura do povo hebreu,
Por que tinha que ir 3 vezes no ano a Jerusalém? Lei mosaica. Jesus vai para a Páscoa. Aqueles movimentos a gente tem que entender, olhando lá as origens. Ora, Jesus faz 35 referências ao Velho Testamento. E nós vamos ignorar? De forma alguma. Então elas estão interligadas e uma depende muito do entendimento da primeira. Tá? Pois bem, então Jesus analisa o cenário e disse, olha, eles agora, o Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, ele disse que no tempo do Velho Testamento, no tempo de Moisés, dos profetas, a humanidade estava na infância da espiritualidade. Com Jesus alcançou a maioridade e com a doutrina espírita a maturidade. Então Jesus analisou e disse que ele já tem condições de entender um Deus único, porque o povo era politeísta no Egito, na Grécia, em Roma, em Canaã, onde Moisés chegou, acreditava em vários deuses. Então vem Moisés com esse recado. Aí já começa com o Monte Sinai. O Monte Sinai, por quê? A palavra Yahvé, que aparece no Velho Testamento, a tradução é Senhor, não é o nome de Deus. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus por respeito. Representavam por um tetragrama, YH. Para economizar, inclusive, o papel era muito caro. Então não tinha separação de sílaba, não tinha separação entre as palavras, tudo pegado e tudo muito assim, como sigla, né? Então, só cerca de 800 anos depois de Jesus, foi que rabinos, estudiosos, os massoreutas, vogalizaram as palavras. E aí botaram, ficou Yahvé. Yahvé, a tradução é Senhor. E segundo esses estudiosos, como o Pastorino, Haroldo, em muitas partes do Velho Testamento a gente pode substituir a palavra Yahvé por Jesus. Por Jesus. Ah, mas ali tem que Yahvé, o povo estava rebelde, o povo estava pecaminoso e Yahvé mandou um castigo. Sim. Aprendizado de lei de causa e efeito, porque eram crianças espirituais, não tinham ainda condições de receber um alimento mais sólido, papinha, de acordo com a capacidade de absorção deles. Então é uma religião muito material, muito cheia de simbolismo, de ritual externo. Entenderam? Acreditavam que se lavasse as mãos e não enxugasse, fizesse aquilo, estava puro. E a gente vê na doutrina espírita hoje quem é que está puro, o que é necessário para a pessoa estar pura. Conduta, pensamento, é outra profundidade. Então, Moisés sobe ao Monte Sinai e vê resumindo, né? Vê uma chama que ficou sobre uma sarça ardente, que é um arbusto, e que não queimava. E conversa com eles, vocês acham que com a dimensão, a amplidão que a doutrina espírita mostra hoje do que é Deus, a própria ciência mostrando o universo aí que não conseguem mapear o fim do universo, são multi-universos, bilhões e bilhões de galáxias, e Deus sobre tudo isso, e viria a terra, um grãozinho de areia na praia, conversar com um coitadinho de um ser humano em cima do Monte Sinai. Pode ser Deus. Jesus, governador espiritual do planeta. E nessa passagem Moisés diz assim: sim, mas quando eu chegar lá e disser que estive no Monte Sinai e conversei com quem? O que é que eu digo a eles? Aí a voz diz: eu sou, me enviou até vós. Ou seja, Moisés diz: eu sou, me enviou até vós. Eu sou. Aí Jesus, encarnado aqui na terra, vai usar essa expressão 8 vezes. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou. Revelando que era ele que esteve lá com Moisés. Entendeu? Várias passagens, Jesus quis que eles entendessem que ele era o Messias, eles não entenderam. Então está o governador espiritual do planeta acompanhando aquele povo desde o início, é ele que intui os profetas.
E tem irmãos que dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é. Os livros são considerados inspirados, e não estão todos. No 3º século depois de Jesus, a igreja católica, quando foi estruturada, teve um concílio, e decidiu, decisão humana, quais os livros faziam parte da Bíblia, o cânon, e os que ficavam fora. Consideraram uns supostamente inspirados por Deus como os que deveriam constar da Bíblia, que a Bíblia é um conjunto de livros, né? Não é um livro só. Então está Jesus ali inspirando os profetas. Abraão estava no deserto acampado, e ele vê chegar 3 homens, e é lei judaica que tem que ser hospitaleiro, porque se não for a pessoa morre, é deserto. E vem aqueles 3 homens, conversam com ele providencia comida. A certa altura 2 saem, vão a Sodoma avisar a família de Ló, que era sobrinho de Abraão, chispe daqui e a cidade vai ser destruída. E um fica com Abraão lá, conversando. Sabe quem era? Jesus materializado. Então tem várias passagens que a gente vai ver ali, o Senhor, o Yahvé, é Jesus. Então Moisés agora, trazer uma ideia de um Deus único, que é um grande progresso para aquele tempo. Pois bem, nos diz então, Kardec pergunta na questão 18 do Livro dos Espíritos: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura. O véu vai sendo levantado, não se pode fazer luz muito bruscamente, a pessoa pode cegar, né? Então o véu se ergue na medida que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Na 621 ele perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Não é? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta não foi em um livro, não foi na pedra, na consciência. Então todos nós temos, eu falei daquela outra palestra, quem sou eu? No momento que o espírito é criado, que é a individualização do princípio inteligente, a gente recebe livre-arbítrio, né? Recebe o livre-arbítrio e a razão. Então, neste momento, a lei de Deus é impregnada ou carimbada na nossa consciência. A noção de certo e errado já começa ali. Daí porque adentra a fase de prova e expiação, porque se fizer mal escolhas, vai ter consequências ruins, né? É livre-arbítrio. Então está na consciência. Aí ele desdobra na 621A: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe revelarem? Para que Moisés, para que Jesus, para que a doutrina espírita, se a lei já está na mente, na consciência? Resposta: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que lhe fosse lembrada. Pronto, é para isso que vem os grandes missionários, somente para lembrar o que a gente já sabe. Então diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a fonte está sempre embaixo, viu? Aqui embaixo está sempre a fonte. A lei do Antigo Testamento está apenas personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus. Então Moisés vai estipular 113 regras. Tinha regra para tudo, até como botar a mochila nas costas. E ele vai dar um caráter divino a essas leis para que o povo respeitasse, senão não respeitava. Então, como nosso irmão leu no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que separar o que é divino, no caso os 10 mandamentos, do que é mosaico, que é lei humana, temporária, suscetível de aperfeiçoamento, como a gente bem sabe, né? A nossa Constituição de 88 já está toda alterada. É isso que a gente tem que discernir quando vai, né? Aí toma a lei de Moisés como lei divina, aí tem que fazer uma série de ritual, né? Então é uma religião ainda muito materializada por isso,
Porque eu vou usar aqui uma metáfora que eu criei. É o seguinte: aí nós temos aqui uma criança de 4 anos, ou 3, na nossa casa. Aí a gente diz: olha, não abre o portão, não saia para atravessar a rua, ok? Tem que explicar? Não tem muito o que explicar. Vem Jesus agora, segundo a revelação, como um conselheiro para uma humanidade que já atingiu a maioridade. Aí diz: olha, meu jovem, digamos, você for atravessar a rua, bota o celular no bolso, porque eles são assim, né? O tempo todo, dentro de casa, assim, né? Pronto, foi dado o conselho. Vai atender ou não, problema dele. Agora a terceira etapa, doutrina espírita, maturidade. Meu irmão, você não atravesse a rua distraído, porque você pesa 70 quilos. Um carro pesa 3.000 quilos. Ele vem em velocidade de 100 km por hora, movimento retilíneo de forma vetor A com vetor B. Ih, você vai estar mal, porque agora é ciência, entendeu? Como nosso irmão leu, precisou que a ciência desenvolvesse para poder chegar à doutrina espírita. Mas nós estamos na primeira revelação ainda, ele vai chegar na terceira, tá? Então diz Kardec: há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus promulgada vou corrigir, o Monte Sinai, e a lei divina, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a lei divina. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus é invariável, porque senão não havia, o mundo seria um caos. Se Deus estivesse aperfeiçoando a lei dele, imagine. 1969, eu não era nascido ainda, já era um rapazinho. O homem sai daqui no foguete para ir na lua, faz o cálculo. A gente sai tal hora, tal inclinação, tal velocidade, pai vai chegar na lua. Foram. Quando chegou lá, Deus mudou as leis. Agora esse cálculo não serve mais. E agora? Porque toda lei natural é divina, tá? Da física, da química, da biologia, tudo é lei divina, tá? Entendeu? Então não haveria estabilidade no mundo. Por isso que ela é eterna, imutável, perfeita. Nós estamos tratando das leis divinas, né? Então diz Kardec: não rejeitemos, pois, a Gênesis bíblica, é o livro de Moisés. Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. É uma época rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto. Ela deve ser comentada e explicada com auxílio das luzes da razão e da ciência. É uma época de alegoria. Então, jardim do mundo criado em 7 dias é alegoria. Aí diz o cientista materialista: não acredito, Bíblia, isso é coisa de conversa da carochinha. Porque não foi criado o mundo em 7 dias. Eu provo, porque tem camadas geológicas que tem 1 milhão de anos. Mas quem disse que a Bíblia é livro de ciência? Quem disse? É um livro religioso que quer dar um ensinamento moral. Entendeu? Cheio de Jardim do Éden. Eu não sei se já fiz essa palestra aqui. Meu reino não é deste mundo. Jardim do Éden, árvore de vidas, árvore de estabelecimento do bem e do mal, Adão e Eva, tudo aquilo é simbólico, não aconteceu não. Não existiu não aquilo. E por aí vai. E Jesus vai se valer também dessas simbologias para dar um ensinamento, deixar o ensinamento que eles sabiam que não iam entender naquela época, mas quando vinha essa luz da ciência, aí chega a doutrina espírita para poder explicar. Consolador prometido. No livro Consolador, veja, o Velho Testamento é tão importante que esse livro é de pergunta e resposta a Emmanuel, mentor de Chico. Tem 20 perguntas sobre o Velho Testamento, da 261 até a 281. Vejamos a 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas,
poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, ou como a fonte mata da revelação divina. Então, se formos construir uma casa sem considerar a pedra angular, sai tudo torto. Precisamos conhecer essa pedra angular, tá? Então, expressões altamente simbólicas, ele está dizendo. Interessante ele dizer, acessíveis ao raciocínio comum, né? Poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. Então, a cultura, o conhecimento científico ajuda, mas não é tudo. Ajuda, mas não é tudo. Às vezes uma pessoa que estudou pouco, ou quase não estudou, capta a moral, esse sentido oculto, e o intelectual não capta. Ajuda. A intelectualidade ajuda, mas não é tudo. Entendeu? Porque está se tratando de coisas espirituais. Às vezes uma pessoa que não estudou nessa encarnação é um espírito mais velho do que um intelectual da academia, que é um espírito mais novo, mais verdinho, entendeu? A ciência ajuda, é fato. A gente está estudando lá no nosso grupo, constantemente a gente precisa desse conhecimento. Mas às vezes a gente cava e não entende. A gente cava até onde vai, a gente tem consciência. O NEP, Bittencourt Sampaio, que já fez seminário aqui, nunca diz: encontramos a explicação. Não é única. Ou encontramos a melhor explicação. Quem diz? Encontramos a explicação que nós alcançamos. Só isso. E aí, ainda no livro agora no livro Caminho da Luz, que é de Emmanuel também, através de Chico Xavier. Veja, agora a gente vai chegar para a segunda etapa, tá? Examinando a maioridade das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo enviou, antes da sua vinda ao mundo, numerosa coorte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Antes, um pouco, inclusive, no livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, revela que Maria vem na frente, em espírito, e vai se dedicar a destruir aqueles guetos de espíritos emperdidos no mal, reduto do mal, que poderiam atrapalhar o ministério de Jesus. Mas Maria não joga bomba, não. Ela abraça aqueles espíritos e leva para tratamento em colônias espirituais. E aí já melhora a psicosfera do planeta, da Galileia, daquela região. E os historiadores acadêmicos, não religiosos, está no livro de história, eles dão o nome de paz romana, o período que vai de 28 anos antes de Cristo até o ano 180 depois de Cristo. Nesse período, Roma invadiu menos, agrediu menos, se expandiu menos, foi menos violenta. E havia uma proliferação nas artes, no direito, principalmente direito de família. E Emmanuel fala de uma psicosfera que estava diferente, que as pessoas sentiam que algo estava no ar, mas não sabiam explicar o que era. A presença do mestre ali chegando, a vibração dele. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Então vem agora, e aí Jesus chega, vai logo dizendo: não penseis, está em Mateus, vejam a fonte, viu? 5:17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogá-los, mas dar-lhes cumprimento. Os judeus chamavam os 5 livros de Moisés, a Torá, de lei, e os profetas eram os livros proféticos. Aí Jesus disse: ó, tudo que foi dito antes de mim, eu não vim destruir, não, eu vim dar cumprimento. Mesmo porque as profecias falavam era dele, do Messias, tá? Vim dar cumprimento, não vim revogar. Deixo logo isso bem claro, tá? E diz também, para resumir tudo:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas, tudo que foi dito antes de mim. Resume nisso aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto, uma frase só. Fácil, né? Vamos botar em prática? Aí é difícil, né? Aí é difícil. Se a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente só fizesse ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Tinha ladrão, tinha corrupto, tinha assassino. Eu não quero que me roube, não roubo. Não vou roubar ninguém, não é? Imagine todo o orçamento das Forças Armadas, as 3: equipamentos, soldados, treinamento, polícias. Acabava tudo. Empresas de câmara, de segurança, etc. Por aí vai. Pensem esse dinheiro transferido para educação, saúde, agricultura. Haveria fome no mundo? Faltaria remédio para alguém? Então tudo está aqui. Deus, ele bota 7 bilhões e meio aqui na Terra, porque a Terra tem condições de manter todos. Agora, dá livre-arbítrio, aí o egoísmo faz assim, ó: vem para mim, pirão pouco, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E mesmo que a farinha seja muita, meu pirão maior. É assim o egoísmo. Desequilibra tudo, tá? Então, diz aí Lucas, ele está se referindo ao momento que Jesus está ressuscitado, e vão 2 homens conversando de Jerusalém para Emaús, e Jesus, materializado, encosta e vai conversando com eles. Eles vão conversando como se fosse um terceiro que apareceu ali, entrou no grupo. Lá adiante, quando eles param para lanchar, é que Jesus vai revelar quem é, tá? No caminho vai dizendo assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Pronto. É o próprio Jesus que está dizendo. Todas aquelas coisas que estão dizendo lá sou eu. É sobre mim, tá? Diz também, está em João: se cresces, não é esses dois, tá? Já é outra situação. Se cresces em Moisés, haverias de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? E diz também em João: examinai as escrituras. O judeu chama o Velho Testamento, que na Bíblia judaica não tem Novo Testamento. O Novo Testamento é sobre Jesus. O judeu não aceita. Ele tem só os livros do Velho Testamento, que eles chamam de escrituras, tá? Examinai as escrituras, porque vós supondes ter nelas vida eterna, e são elas que testemunham a meu respeito. Me prometeram água. 2-0 para mim, viu? Agora estamos com o conselheiro aqui presente conosco. E aí eu selecionei alguns conselhos que ele dá. Não vai esgotar, não é? Fiquei emocionado. Muito obrigado. É que eu sou um baixinho ousado, sabe? Se ele resolver me dar um cascudo... Vamos lá, alguns conselhos. Perdoar 70 vezes 7. Pedro, para o judeu, para o rabino, bastava perdoar 3 vezes, no máximo 3. Aí Pedro pergunta logo a Jesus por cima, assim, ó: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me prejudicou? 7 vezes? Aí Jesus: não, 70 vezes 7. Aí o materialista faz a conta: 490 vezes. Depois disso eu não perdoo mais. Não. Na matemática do judeu não tinha representação do número infinito. Os 70 representavam uma grande quantidade, incontável. Então ele está dizendo: indefinidamente é para perdoar. Já avançou mais no conceito de perdão, não já? Aí vem a doutrina espírita agora, vai nos mostrar a importância do perdoar. Eu vou resumir aqui porque isso daria uma palestra. Veja: me fez um prejuízo, me causou um prejuízo, eu vou me vingar. Ele fez 1-0, eu faço 1-1. Aí ele faz 2-1, faço 2-2. Todo mundo está evoluindo, nós dois estamos aqui, ó. Tá todo mundo, rapaz, veja, rapaz, nós paramos no tempo. Todo mundo está indo, vamos acabar com isso, vamos cortar essa corrente aqui, vamos ver. É o perdão.
não é esquecer. Quem esquece tem que ir para o médico, porque é o mal de Alzheimer, né? Não tem como. A pessoa recebeu um tiro, está tetraplégico numa cadeira, vai esquecer o agressor? Não tem como. É ressignificar. É aproveitar aquele acontecimento para um aprendizado. E não desejar o mal àquele agressor. Muito pelo contrário, desejar o bem se puder fazer o bem, orar por ele. Se tiver uma oportunidade de reconciliação, ótimo. Se não tiver, entrega a Deus, que é Pai dos dois, e vai julgar com justiça. Porque se eu vou para A e vou dizer, olha, eu vim aqui porque agora eu sou espírita, sabe, palestrante, fica chato, eu tenho, né, essa história de não perdoar, eu tenho que dar um exemplo, eu vim aqui lhe perdoar. Você é o quê, rapaz? Me perdoar? Eu que tenho que lhe perdoar. Aí começa tudo de novo, entendeu? Se tiver oportunidade de uma reconciliação, uma boa, tudo bem, mas se não é melhor, pronto, deixa, releve, faça a sua parte, entregue a Deus. É isso. E principalmente também que tem outra passagem, né? Jesus disse, se reconcilia com o teu inimigo enquanto está a caminho. E a doutrina espírita, ele não pôde aprofundar, a doutrina espírita é profunda. Enquanto está a caminho, porque depois que desencarnar, se ele desencarnar primeiro que você, possivelmente ele vai ficar me perseguindo. E aquele inimigo que você tinha aqui na terra vendo, agora está no plano espiritual, você não está vendo, né? Ou se você desencarnar primeiro, você vai obsidiar ele. Então, resolva logo aqui, antes de que parta um dos dois, porque é mais fácil. Não julgar. Nós somos tão imperfeitos ainda. Olha, quem dá área de direito aí sabe, às vezes o processo é dessa grossura. 10 advogados se pronunciaram, 20 testemunhos se pronunciaram, as partes deram depoimento, o psicólogo conversou e tal, e o juiz erra, porque a verdadeira intenção muitas vezes nem o psicólogo arranca da pessoa. Então nós vamos julgar, acontece um acidente ali na esquina, cada um da gente conta diferente. Aí um idoso diz, mas também o carro vinha disparado. Aí o jovem disse, o cara vinha devagar. E agora? Quem tem razão? Então a gente julga com nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso ponto de vista. Frágil, então é 99,9% de chance de errar. Deixe Deus julgar, porque Ele é perfeito, a justiça dele é perfeita e Ele ama os dois. Ele não vai beneficiar nenhum, Ele vai dar o fardo de acordo mesmo com a justiça. Entendeu? Por que julgar? Buscar primeiramente o reino e sua justiça. O reino é o rei dos céus, o rei de Deus, que é um estado de felicidade verdadeira, plena, absoluta, que aqui na terra a gente não alcança, não tem jeito, aqui é o mundo de prova e expiação, a felicidade não é desse mundo. A gente pensa que alegria, contentamento, prazer e júbilo é felicidade, não é, porque a gente está alegre agora, daqui a pouquinho não está mais. Os espíritos puros conhecem a verdadeira felicidade, item 113 do livro dos espíritos. E ela é eterna, já adquirida não perde mais. A pessoa não pode dizer feliz aqui na terra. Que felicidade é essa? Com tanta bagaceira do lado de fora. É só ligar a internet, ou a televisão, ou o rádio, ele vai ouvir as guerras, a fome, e ele é feliz vendo aquilo. Que felicidade é essa? Do egoísta. Então a felicidade não é daqui. Aí, eles estão, essa felicidade está dentro de nós, individualmente. Uma semente tem um potencial de dar grandes frutos no futuro. Está em estado latente, todos nós temos. De forma coletiva é mundo feliz, tá? Quarto degrau da escala. Estamos passando do segundo para o terceiro, entrando em regeneração, depois vem mundo feliz, que a vida quase não é mais material, tá? Lá todo mundo é feliz. Aí o que acontece? Os discípulos estavam apreensivos, porque iam viajar, o que iam comer, o que iam beber, onde iam dormir. Estavam ansiosos. Você tem um pouco de preocupação natural, é previdência, né? Quem não faz isso é imprevidente. Mas o problema é o excesso. Ansiedade em excesso é falta de fé. Aí Jesus diz, procurai primeiramente o rei dos céus e tudo mais lhe será dado. Procure se espiritualizar, procure se desvincular da materialidade, e você vai alcançar esse mundo feliz,
Onde lá? Isso aí, ó, que vocês estão preocupados, comida, roupa, dormir, água, lá tem para todo mundo, não falta para ninguém, escola, remédio, saúde. Então o que é mais importante? Eu ficar aqui, ó, focado, dando hora extra para conseguir um bem material, uma coisa, preocupado com isso, o que eu vou comer para o mês, ou vou juntar logo, e ficar nisso aqui a vida toda, não sair de um planeta como a Terra. Ou se dedicar a se espiritualizar, sem desprezar essas necessidades, senão vai morrer de fome, é suicídio, claro, mas tratar de espiritualizar-se para ir para o reino dos céus, que ser. Vai cuidar da espiritualidade, não vai precisar mais se preocupar com essas coisas, é isso que Jesus está dizendo. Ter cuidado com os falsos profetas, e nessa fase de transição, eles proliferam. Aí a pessoa pode pensar assim, mas eu estou caminhando por aí, não vejo ninguém barbudo, carcundo, de cajado na mão, não tem mais profeta. Vá para o Instagram, o cidadão tem 10 milhões de seguidores, e o que ele diz é verdade. As pessoas copiam a moda dele, copiam a forma de pensamento dele, são influenciadores. Tem gente boa, mas de vez em quando a polícia está desmascarando uns aí, né? Vocês acompanham no jornal, tá vendo? Que se espera de uma coisinha daquela, mas são influenciadores. 10 milhões de seguidores, 20 milhões é por aí. Falsos profetas. Entrar pela porta estreita, porque a porta larga das facilidades nos acomoda. Está tudo bem, está tudo fácil, aí não desenvolve a inteligência, entendeu? Não desenvolve a musculatura para trabalhar. A porta estreita é da dificuldade, essa nos desafiam, desenvolve a inteligência, a gente procurar melhorar as coisas, tá? É essa que nos faz evoluir, até as dificuldades espirituais. Não sei se tem alguém da psicologia aqui, mas todo mundo tem experiência, sabe? Pega aqui 2 jovens, esse aqui foi criado em berço de ouro, tudo na mão, tudo fácil. Com 17 anos o carro dele já estava garantido. Esse aqui deixa dificuldade, passa fome, tem que trabalhar, estudar, e não tem isso, ou briga em casa, pai bebedor, um problema não. Converse com os dois, veja quem está mais maduro, quem está mais preparado para a vida. O daqui de 18 anos parece ter 14. Eu conheço gente assim, parece ter 13, né? Então, procurar a porta estreita. Não entesourar tesouro na terra, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, seu tesouro é a sua Ferrari que você adquiriu agora, dando hora extra, esquecendo a família, esquecendo a caridade, só queria para comprar aquela Ferrari, comprou, ela vai enferrujar, seu coração está nela, seu coração vai doer. À medida que ela foi enferrujando, seu coração está doendo, corroendo. São tesouros da terra. A traça rói, lá não rouba. Já as virtudes é o verdadeiro tesouro, porque não fica no túmulo, vai conosco, faz parte do nosso espírito. Esses que são importantes. Orar é vigiar, o Espírito explica muito bem, né? Oração para quê? Agradecer, pedir e louvar, e sobretudo consentimento. Pode ser uma palavra. Lá vem um carro em minha direção, meu Deus me ajude, pronto, já orou. Já orou. A prece grande, o que importa é o sentimento. Você pode ter uma prece grande, mas com sentimento. A prece com nomes bonitos, que eu não sei nem como é que eu vou conectar o sentido daquela palavra, né? Se eu nem conheço o que ela significa, não vou vibrar com aquela palavra que eu li. Então, falando errado, não importa. A prece é com sentimento. E segui-lo. Agora eu vou criar também outra história. Aí nós vamos agora fazer a trilha de Itabaiana, ali da serra. Vamos subir e tal, vamos descer, vai para um lado, vai pelo outro, tem mato. Aí quando chega ali embaixo, aí tem 2 guias. Aí o primeiro faz assim, ó, venham comigo, porque eu já fui uma vez, eu acho que eu acerto. Assim, mas vamos, paga metade logo adiantado e eu levo vocês. Aí o outro diz assim, olha, eu já fui umas 1000 vezes. Eu sou médico socorrista, eu sou biólogo, eu sou PhD em física, eu amo vocês, não precisam pagar nada, eu vou levar vocês. A gente vai com qual? Muita gente opta pelo primeiro, pelos falsos profetas, entendeu? Deixa de seguir Jesus, que o Espírito puríssimo, né, que já passou por todas as experiências nossas,
e que quer o nosso bem. E aí agora Jesus vai prometer o Consolador, a doutrina espírita. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus é Consolador, Ele mostrou a vida espiritual, Ele mostrou um Deus justo, um Pai de todos, não só do judeu, de todos. Então Ele era um Consolador, Ele está prometendo um outro, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber no tempo de Jesus, porque não vê o Espírito de verdade, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque é a mesma geração, tá? A cada 28 mil anos predomina uma geração aqui na Terra. A do tempo de Jesus é a nossa de hoje. Começa 25 mil anos de Jesus, mais 2, 27, depois mais um para completar os 28. É a mesma geração. Mas vós o conhecereis, através das reencarnações, né? Porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vejam agora, vos ensinará todas as coisas, porque Jesus me ensinou tudo, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ai, vamos esquecer? Esquecemos. Século 11, 10, 11 por aí, o catolicismo vaticano formou exércitos armados de espada, escudo com a cruz em nome de Jesus, as cruzadas, para ir por Oriente Médio, para recuperar os supostos lugares onde Jesus nasceu, onde foi crucificado, onde passou, supostos, que não tinham comprovação científica. Mataram, exterminaram, saquearam. Até hoje o islamita tem ranço com o católico, por causa disso até hoje, em nome de Jesus. Esqueceu? E as Santas Inquisições, século XIV, XV, todo mundo sabe, né? E disse também: muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, não está na maturidade ainda. E eu tenho muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará. Só se restabelece o que foi desestabelecido. Jesus sabia que isso ia acontecer, tá? E vamos então agora, chegou o tempo da terceira revelação. Século XVII, um movimento de cientistas na Europa, principalmente a Alemanha, a França, mas se espalhou pelo mundo todo, Estados Unidos, um movimento que ficou conhecido por o iluminismo. Eles disseram o seguinte, mais ou menos em resumo: chegaram para a igreja e disseram: olha, não venha com essa de dogma que a gente não engole, não somos mais crianças, a gente só aceita o que pode botar no laboratório, medir, pesar, cheirar, ok? Materialismo. Deram as costas para a igreja enfraqueceu. Movimento dos cientistas. Infelizmente, no reboque dele veio muito suicídio. Mas a ciência deram um salto impressionante, e nosso irmão leu no início. Faltava esse passo, desenvolver a ciência. Porque como é que se falar de fluido no tempo de Jesus? Como é que Jesus ia explicar como ele caminhou sobre as águas? Como ele curou cegos? Fluido? Ele nem imaginava, entendeu? Então a ciência tomará esse impulso. E o magnetismo, proposto por um médico alemão, que disse que como os astros têm um magnetismo que exerce influência sobre os outros, e o magnetismo da Lua influencia a Terra, a Lua, maré cheia, maré total, né? Então nós também temos o magnetismo que ele chamou de magnetismo natural, ou animal. E Kardec diz no Livro dos Médiuns que a mediunidade é orgânica. Todos nós temos a mediunidade. E esse magnetismo de cura que a gente tem potencial pode ser desenvolvido pelo exercício, pelo estudo e, sobretudo, pela conduta. Jesus tinha em altíssimo grau, um ponto tão alto que a mulher tocou na veste da roupa dele e nem sabia que estava caminhando. Ele disse: saiu de mim virtude. Ela botou o dedo na tomada, o magnetismo dele curou, e por aí vai, todas as curas de Jesus. Então, com essas duas ferramentas, aí o governador espiritual do planeta, analisando o cenário, disse: agora está na hora, agora já pode chegar à maturidade, já pode ir à terceira etapa da revelação.
Vem então a doutrina espírita, como todo mundo sabe, estudo na França, com Kardec, livro dos espíritos, tal. Então nos diz Bezerra de Menezes, espírito muito evoluído, né? O espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. É um governador presente, não está na cruz ali, agarrado na parede, não é um símbolo religioso. É um governador presente que vem acompanhando esse povo desde lá da antiguidade, tá? Aqui. E diz Emmanuel: ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Diz Manuel Flamengo Miranda, através de Divaldo Franco: a legião de seres bem-aventurados que constitui o Consolador traz o Mestre de volta. Então Kardec diz, e vários espíritos superiores dizem que o Espiritismo é a terceira revelação divina. E Jesus disse que voltaria no terceiro dia, não foi? Ele cita aquela passagem do profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga de um peixe, parábola, não aconteceu. E ele disse que voltaria no terceiro dia. Pedro, o apóstolo, na segunda carta que ele fez, capítulo 3, versículo 8, ele diz: a contagem de tempo do plano espiritual é totalmente diferente da nossa. Tem algumas colocações que tem uma régua que se aplica a muita coisa. Essa de Pedro, ele diz que 1000 dias para o Senhor como 1000 anos para o Senhor como um dia, e um dia como 1000 anos. 1000 anos para o Senhor como um dia, tá? O judeu considerava o dia, mesmo que fosse só a metade. Então, Jesus foi crucificado às 15 horas, 3 da tarde. Passou o sábado todo, e no domingo, 5 horas da manhã, Maria Magdala foi lá e ele a recebeu, ressuscitou. Se a gente fizer a conta, então, parte da sexta-feira, um dia, que o judeu conta como um dia, o sábado todo e o domingo de Ramos. Aliás, o domingo da Aleluia. Entendeu? Metade, parte de um dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então está mais do que claro, né, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então diz Kardec: razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. E diz também na Gênesis: a primeira revelação teve a sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não a tem indivíduo algum. Não era mais possível um indivíduo só no século XVIII trazer essa revelação. Inclusive na internet tinha na época. A população da Terra talvez já é 2 bilhões de habitantes. As duas primeiras foram individuais, a terceira é coletiva. E aí está um caráter essencial de grande importância. Portanto, por que então é o Consolador? Rapidinho, o Espiritismo. Porque prova a vida após a morte. Complicadíssimo a pessoa estar perto da morte e não sabe que a vida continua. O ateu, materialista, o médico disse: só tem 2 meses. 2 meses de martírio. Tudo que eu fiz, passei 50 anos estudando violino para aprender a tocar violino, vou virar comida de bicóbio agora. E meus entes queridos, o amor que eu tenho por eles não vale nada. O materialista ateu sofre. E quem conhece o Espiritismo mapeou a vida após a morte, não revelou não, mapeou. Os livros de André Luiz diz tudo como é do plano espiritual. Isso é altamente consolador, porque revela a reencarnação. Eita, eu fiz besteira a minha vida toda, e agora? Pronto, pena eterna. Não, meu irmão, calma. Deus é justo, mas a justiça divina é acompanhada de misericórdia. A 10ª lei, não é? Lei de amor, de amor, justiça e caridade. É justiça, com caridade e amor junto, é uma lei só. Eu vou lhe dar outra chance, você volta, você vai reencarnar. Você vai pagar a conta que você deixou devendo e vai compensar as pessoas que você prejudicou, para reparar o mal que você fez. Isso é consolador, tá? Prova a justiça divina, e a gente vai entender porque uma criança nasce num dia, morre no outro, tanto sofre, outros não, uns são ricos, outros são pobres, não tem saúde, não tem, etc, etc. Porque a gente colhe o que plantou, não é Deus que castigou não. A gente plantou, tem que colher. Proporciona o nosso autoconhecimento, não tem igual. 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, questão 909 do livro do Espírito, questão 232 do livro Consolador. Foi aquela palestra que eu falei: quem sou eu? Não é quem,
Quem aqui na Terra agora, nome, parente, profissão, altura, blá, 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 aqui? Na outra encarnação não foi João, foi Maria, não foi branco, foi preto, não foi doutor, foi pescador, enfim. Quando a gente volta para o plano espiritual, qual é o meu nome lá? Se eu já tive vários. Aqui na Terra eu sei hoje que eu tenho, mas no plano espiritual eu tenho muitos, não é? Então isso é que eu sou, não é quem. Isso é autoconhecimento. Mostra que as dificuldades são passageiras. Meu irmão, não blasfeme. Faça tudo para não sofrer. Você tem a obrigação de fazer isso. Mas o sofrimento vem, aceite. Ele quer lhe ensinar alguma coisa. Primeiro, você mereceu. Nada acontece por acaso. Segundo, ele quer lhe ensinar alguma coisa. Entendeu? E reforça a fé no futuro. Porque agora está provado que existe o futuro. Depoimento de espíritos, mais do que analisados, inclusive de parentes próximos, né, que vão revelar esse futuro. E para encerrar, diz Kardec: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, e tirar o ensinamento disso, porque quando o Espiritismo surgiu, lá na França, muita gente se reunia para se divertir, fazer perguntas e a mesa responder, por diversão. Kardec chegou e disse: aí tem coisa séria, aí vai descobrir, descortinar o mundo espiritual, conversar com aqueles espíritos, analisar o que é que ele podia confiar, o que é que não podia, e tirar daquela coisa que todo mundo se divertia, o ensinamento moral, que é a moral do Cristo. Esse é o Espiritismo. Então, perguntaram a Leon Denis, que foi o primeiro grande seguidor de Kardec, se o Espiritismo seria a religião do futuro. E ele disse que não, que seria o futuro das religiões. Porque vai chegar um momento em que as religiões vão incorporar os princípios espíritas. E quando os princípios espíritas estiverem em todo o mundo, não teremos mais espiritismo. Espiritismo tem data de validade. Muita gente assistindo lives espíritas, lendo livros espíritas, eu conheço, devora livros espíritas em casa, não vai na casa espírita, está perdendo o passe, a água purificada, a fraternidade, os trabalhos em equipe. É bom assistir live, grandes palestrantes, não resta dúvida, cursos, mas não pode prescindir de vir na casa espírita. Muita gente está enganada, depois da pandemia não voltou. Mas os conhecimentos espíritas estão na sociedade, impressionante. E as novelas e os filmes de temática espírita ajudaram muito. Minha família é muito evangélica, eu fui pequeno, de origem. Aí tem o enterro de um parente, aí chega um primo meu, muitos evangélicos. Aí Silvano, desencarnou, né? Olha, aí agora, nesse instante, está voltando para o plano espiritual. Aí me dá uma aula de espiritismo. Eu digo: tá vendo? Mas assim, né, baixinho, para o pastor não ver, entendeu? Então os conhecimentos estão aí para todo mundo. Isso é que é importante. Isso é que é importante. A gente não deve ficar se preocupado, porque depois da pandemia ainda não voltou o número, não tem problema, tá? É o que viesse. Mas o importante é que os conhecimentos espíritos estão chegando a todo mundo. Graças a Deus. Que Ele nos abençoe a todos. Senhor querido, obrigado mais uma vez, que Jesus continue te abençoando. E agora vamos à prece final com o próprio Silvano, e após a prece o passe, né? A fila aqui à minha direita, à esquerda de vocês. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Senhor Jesus, nesse instante dirigimos nossos pensamentos ao Senhor. Não temos nada a pedir para nós próprios, que já recebemos tanto, teríamos que agradecer bastante, mas vamos pedir para nossos irmãos que estão naquelas regiões onde está havendo guerra, que eles não percam a esperança, que eles confiem na providência do nosso Pai maior,
Que eles recebam neste instante vibrações positivas de todo o ambiente que nesse instante está produzindo, seja casa espírita, qualquer trabalho em nome de Jesus, onde está havendo produção de frutos positivos. Que eles recebam à distância esses fluidos consoladores, animadores. Mas que essa assistência espiritual chegue também aos nossos irmãos que têm poder, que têm o poder nas mãos, que inspirando-os para despertarem o mais breve possível para a verdade espiritual. E assim o nosso planeta tenha uma transição menos traumática possível. Que nós possamos ter outras oportunidades de prestar essa ajuda à distância. E o Senhor abençoe esta casa que está nos proporcionando esta oportunidade. Que abençoe todos os seus trabalhadores, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuem para esse trabalho. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos aqui presentes, que através do pensamento, do sentimento, ajudaram na produção desses fluidos balsâmicos, que nesse instante estão beneficiando todas as pessoas. Obrigado, Senhor. Que assim seja.